O estoicismo tem o poder de mudar profundamente a forma como vivemos e encaramos as nossas vidas. Os estoicos foram os primeiros a entender as emoções humanas, nos ensinando a desenvolver inteligência emocional e a construir uma força interior. Isso nos dá capacidade para lidar com as dificuldades da vida com mais clareza e sabedoria. Neste vídeo, vamos explorar 10 lições valiosas inspiradas nas obras de 3 grandes filósofos: Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. As palavras desses sábios resistiram ao teste do tempo por uma razão. Elas oferecem um guia poderoso para uma vida mais significativa e gratificante. Então vamos começar. Quem foi Marco Aurélio? Marco Aurélio, o último dos 5 grandes imperadores de Roma, era um líder excepcional. Ele governou o império em tempos de grandes desafios: uma pandemia de 15 anos, distúrbios civis, guerras nas fronteiras, decadência cultural, desigualdade de renda, entre outros problemas. É fácil entender por que ele se voltou para o estoicismo. Para Marco Aurélio, essa filosofia oferecia um alívio para as dificuldades da vida. Foi essa busca por equilíbrio e compreensão que o inspirou a escrever Meditações. Esse texto serve como um guia prático e um consolo para a alma, oferecendo sabedoria e conforto às futuras gerações. Como disse o historiador Brand, enquanto poucos se lembram das vitórias militares dos romanos, o diário de reflexões de Marco Aurélio permanece vivo. Em suas anotações, feitas na calma da noite, ele não falava dos eventos do dia ou dos planos para o futuro, mas dos ideais pelos quais vivia. Ideais que ainda inspiram hoje. O estoicismo, afinal, foi criado para isso: ser um remédio para a alma, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida e a prosperar apesar delas. Lição 1. As virtudes estoicas. Marco Aurélio escreveu que, se em algum momento da sua vida você encontrar algo melhor do que a justiça, a honestidade, o autocontrole e a coragem, você deve abraçar isso sem hesitar, porque deve ser algo realmente extraordinário. Enquanto Marco Aurélio escrevia as Meditações, houve uma invasão em Roma que causou uma guerra de 5 anos. Teve uma grande inundação no rio Tibre, que destruiu casas e causou fome, e a peste antonina, que trouxe uma doença mortal. Essas crises enfraqueceram seu império, e várias tribos do norte aproveitaram para atacar. Marco Aurélio teve que lidar com tudo isso durante seu reinado. Mesmo assim, ele não menciona essas tragédias em seu diário pessoal. Em vez disso, focava que nenhum problema era grande demais para não responder com as 4 virtudes estoicas: coragem, autocontrole, justiça e sabedoria. Mas o que elas significam? Coragem, não ter medo. Autocontrole, não ceder às suas vontades. Justiça, tratar todos de forma igual. Sabedoria, ver o quadro geral, sem se perder nos detalhes. Marco Aurélio via cada situação difícil como uma chance de praticar essas virtudes. Ele acreditava que fazer o que é certo era o que realmente importava. Ele escreveu: quando algo te causa dor, isso não é uma desgraça. Superar e lidar com isso é uma grande sorte. Todos enfrentamos situações que não desejávamos: um divórcio, quando ainda amamos a outra pessoa, perder um ente querido, ser demitido ou quebrar seu pequeno negócio. Mas Marco Aurélio sugere que vejamos de outra forma. Ele diz: é uma sorte que isso tenha acontecido e que eu tenha saído ileso. Isso poderia acontecer a qualquer um, mas nem todos sairiam bem. Para um estoico, o único verdadeiro dano é aquele que afeta o nosso caráter. Saímos prejudicados quando abandonamos nossos princípios, ou deixamos de nos respeitar. Perder dinheiro, descobrir que um amigo é falso, ou ser criticado, pode não ser o que queremos, mas isso não nos torna fracassados. Não perdemos a capacidade de reagir. Nosso caráter continua intacto. Não há nenhuma regra que diga que precisamos enlouquecer por isso, ficar destruídos ou nos perder na ansiedade. Você ainda tem controle sobre si mesmo, e isso é uma grande sorte. Não abra mão desse controle. Volte a controlar sua mente, suas ações e sua vida. E comece nutrindo sua mente. Se inscreva em nosso canal, ouça os vídeos e aplique isso em sua vida. Vamos juntos transformar nossa trajetória. Lição 2. Acorde para sua vida. Quando amanhecia e Marco Aurélio sentia dificuldade para sair da cama, ele costumava dizer a si mesmo: tenho que cumprir meu dever como ser humano. Por que eu reclamaria se vou fazer o que nasci para fazer, o que fui colocado neste mundo para fazer?
Ou será que fui criado para ficar debaixo das cobertas e ficar aquecido? Um dos momentos mais interessantes das meditações é essa conversa que Marco Aurélio tem consigo mesmo, logo no começo do livro 5. É claramente um diálogo interno que ele teve muitas vezes, em muitas manhãs, como acontece com muitos de nós, quando colocamos mais 5 minutos no despertador. Ele sabia que precisava sair da cama e começar o dia, mas o desejo de ficar debaixo do cobertor quentinho era forte. Todos nós entendemos esse sentimento. Às vezes não queremos levantar e enfrentar a vida, e isso torna a situação ainda mais impressionante. Porque, na verdade, Marco Aurélio, como imperador, não precisava sair da cama. Ele poderia ter dormido todos os dias até mais tarde, sem que isso te trouxesse consequências. Ninguém iria cortar seu salário ou questioná-lo por estar atrasado. Mesmo assim, Marco Aurélio insistia em acordar cedo e começar a trabalhar. Mas por quê? Como Dante escreveu em seu poema épico, debaixo das cobertas não há caminho para a fama. Nada pode ser alcançado deitado sob os lençóis. Ou como Shakespeare escreveu, do nada sai nada. Marco Aurélio sabia que conquistar amanhã era essencial para ganhar o dia e ser bem-sucedido na vida. Ele entendia que, apesar de ser o homem mais poderoso do mundo, isso não o isentava de viver de acordo com as leis da natureza e de fazer o que precisava ser feito. Ele sabia que seu status de imperador não significava nada se ele não cumprisse sua palavra consigo mesmo. Ele sabia que dormir até tarde só significava perder o controle sobre o dia e ficar reagindo aos acontecimentos, ao invés de agir com propósito. É simples, se você quer ser produtivo, realizar mais coisas e alcançar o sucesso, precisa se levantar cedo e começar o dia com determinação. Acorde antes da preguiça, senão ela domina seu dia. E, aos poucos, domina sua vida. Entenda isso, e você conseguirá mudar toda a sua vida. E, antes de seguirmos, preciso te dizer que esse conteúdo só chegou a você porque alguém antes deixou seu like, fez um comentário e se inscreveu no canal. Faça o mesmo, para não quebrarmos essa corrente. Quem foi Epicteto? Epicteto foi um filósofo estoico grego que, mesmo nascendo escravo, se tornou um dos pensadores mais importantes de sua época. Ele não se via como um mestre, mas como alguém que usava o estoicismo como uma forma prática de viver. Seus ensinamentos eram tão valiosos que pessoas de todas as partes vinham para ouvi-lo, até mesmo os mais ricos. O próprio imperador Adriano enviava seus filhos para aprender com ele. Por ter nascido escravo, Epicteto não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever. No entanto, um de seus alunos, Flávio Arriano, registrou seus ensinamentos em 4 livros. 2 desses livros se perderam com o tempo, mas os outros 2 continuam a influenciar muitas pessoas até hoje. Um exemplo notável é o imperador Marco Aurélio, que expressou sua gratidão por ter recebido um livro de Epicteto. Theodore Roosevelt, um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos, sempre carregava um exemplar durante suas expedições. O almirante James Stockdale, prisioneiro de guerra no Vietnã por 7 anos, usou os ensinamentos de Epicteto para encontrar forças para sobreviver. Muitas pessoas foram profundamente influenciadas por Epicteto, e ao assistir a este vídeo, você entenderá por que ele é considerado um dos mais sábios pensadores de todos os tempos. Lição 3. Permaneça humilde. Abandone o orgulho e a vaidade, pois é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Epicteto mantinha sempre os olhos e os ouvidos abertos, buscando aprender com todas as pessoas e situações ao seu redor. Essa é a atitude que devemos ter todos os dias, quer sejamos especialistas no que fazemos, quer estejamos apenas começando. Cada pessoa que encontramos, cada situação que vivemos, cada livro que lemos ou filme que assistimos, é uma chance de aprender, de melhorar, de avançar no caminho do crescimento. Uma das perguntas que Epicteto mais gostava de fazer para seus alunos era: você progrediu? Para responder a isso, precisamos nos concentrar no que ainda não sabemos e no que podemos melhorar, em vez de apenas nos enaltecer pelo que já somos bons. A humildade não nos diminui. Pelo contrário, nos engrandece. Quando nos colocamos como eternos aprendizes da vida, estamos sempre abertos a aprender e a evoluir.
Essa postura nos torna verdadeiramente grandes, pois reconhecemos que sempre há algo novo a descobrir e melhorar em nós mesmos. Comece agora. Comente neste vídeo o que você aprendeu hoje. Qual foi a situação que você manteve seus olhos e coração aberto para aprender? Esse comentário, por mais simples que seja, tem o poder de reorientar sua atenção para progredir e aprender, independente do que esteja acontecendo em sua vida. Lição 4. Dicotomia do controle. Divida o mundo em duas categorias: o que você não pode controlar e as escolhas que você faz sobre o que pode controlar. Epicteto ensinava: o bem e o mal não estão fora de nós, mas dentro de nós, nas nossas escolhas. Aprender a diferenciar o que depende de você e o que não depende é uma habilidade que pode mudar sua vida. Por exemplo, imagine que seu voo está atrasado por causa do mau tempo. Gritar com o atendente da companhia aérea ou ficar irritado não vai mudar a situação. A tempestade não vai embora só porque você está bravo. Do mesmo modo, desejar ser mais alto, ter nascido em outro país ou que todos gostem de você não muda a realidade. Quando gastamos nosso tempo e energia tentando mudar o que não podemos controlar, deixamos de focar no que realmente podemos mudar. Como Epicteto dizia, podemos controlar apenas nossas decisões. Portanto, concentre-se em entender claramente o que está sob seu controle e o que não está. Fazendo isso, você não só será mais feliz, mas também estará à frente das pessoas que desperdiçam tempo e energia em lutas impossíveis de vencer. Lição 5. Você decide como reagir. Epicteto dizia: não são os fatos que perturbam as pessoas, mas o julgamento que elas fazem desses fatos. Essa ideia foi tão poderosa que inspirou Albert Ellis, uma das figuras mais importantes da psicologia moderna, a desenvolver a terapia cognitivo-comportamental. Epicteto acreditava que essa capacidade de julgamento é o poder mais importante que temos. Quando algo acontece, somos nós que decidimos se aquilo é injusto, ruim ou um fracasso. Se alguém diz algo, cabe a nós decidir se é ofensivo, arrogante ou grosseiro. Epicteto ensinava que, se alguém consegue nos provocar, é porque nossa mente está colaborando com essa provocação. Os eventos em si são neutros, considerá-los ofensivos é apenas nossa interpretação, e essa interpretação é algo que podemos mudar a qualquer momento. Lembre-se, você sempre tem o poder de escolher como vai reagir. Não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer disso que realmente importa. Se comprometa a estar sempre no controle e não abrir mão do seu poder de escolha. Lição 6. Use as dificuldades como oportunidades. O verdadeiro caráter se revela nos momentos difíceis, dizia Epicteto. Então, quando surgirem problemas, pense em si mesmo como um lutador enfrentando um adversário difícil. Qual é o propósito disso? O propósito é se tornar a melhor versão de si mesmo, crescer e evoluir através dos desafios. Podemos ver as dificuldades de várias maneiras, como fracassos, injustiças ou como o fim do mundo. Às vezes pensamos, isso não era para acontecer, ou, se ninguém acredita em mim, então para que tentar? Mas também podemos treinar nossa mente para enxergar essas situações de um jeito diferente. Podemos ver cada desafio como uma oportunidade para desenvolver nossa resistência, nossa paciência, nossa capacidade de superação e nossa força interior. Em vez de nos desanimar, podemos usar esses momentos para provar a nós mesmos do que somos capazes, para nos tornarmos mais fortes, assim como o exercício fortalece os músculos. Epicteto preferia essa última opção, e por isso se tornou um exemplo de como o ser humano pode superar situações difíceis. Ele acreditava que não se tratava de apenas aceitar as dificuldades ou desistir diante delas, mas sim de decidir trabalhar com elas, tirar o máximo proveito possível de cada situação e encarar as dificuldades como oportunidades, não como obstáculos. Assim, tudo o que acontece pode se tornar combustível para nos fortalecer e nos tornar melhores. Segundo Epicteto, é inútil tentar mudar o que não pode ser mudado. Por exemplo, se você perde algo simples como um copo, não há motivo para se irritar ou se frustrar. A dor ou a raiva só vem se você decidir reagir dessa maneira. Ele também nos lembra que não devemos esperar que todos os problemas da nossa vida sejam resolvidos de uma vez.
Em vez disso, devemos encontrar alegria no processo de resolver cada parte, uma de cada vez, e nos manter motivados a continuar avançando, sempre procurando a próxima peça que se encaixe. Como disse Epicteto, se você se sente como um escravo, então liberte-se daquilo que te escraviza. Se é escravo da riqueza, liberte-se desse apego. Se é escravo de um desejo, não deixe que ele controle você. Lembre-se de que você é um ser humano livre, e ninguém pode te impedir de fazer o que é certo. Portanto, em resumo, Epicteto acreditava que o poder da escolha é a maior força que possuímos. Ao distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, podemos alcançar paz interior e sabedoria. Ele também enfatizou que não devemos ser dominados por nossas opiniões sobre os eventos, mas sim manter uma mente aberta e aprender com todas as experiências. Além disso, ele nos encorajou a ver as dificuldades como oportunidades para crescer e nos superar, e não como obstáculos que não podem ser vencidos. O estoicismo de Epicteto é uma filosofia que se concentra na autodisciplina, no controle sobre nossas reações e na busca pela sabedoria. Suas ideias continuam a inspirar muitas pessoas que buscam uma vida mais significativa e equilibrada, mostrando que é possível transformar adversidades em oportunidades para crescer e se tornar a melhor versão de si mesmo. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que você sabe que precisa. Ative também as notificações para não perder os próximos conteúdos. Quem foi Sêneca? Sêneca foi um filósofo, dramaturgo e estadista romano. Ele acreditava que a filosofia nos dá direção, algo que ele buscou durante sua vida em tempos de violência e instabilidade, assim como você pode estar buscando hoje. Sêneca leu muito e descobriu o estoicismo, uma filosofia grega de séculos antes. Nos textos estoicos, encontrou conselhos sobre como viver bem. Inspirado por essa sabedoria, Sêneca começou a escrever para amigos e familiares, compartilhando as lições que mudaram sua vida, e mostrando como o estoicismo ajuda a enfrentar desafios com calma e virtude. Lição 7. Permaneça na realidade. Sêneca dizia: nada me agradará, por melhor que seja, se eu tiver que guardar esse conhecimento só para mim. Nada é bom se não puder ser compartilhado com amigos. Existem muitas coisas que podem nos assustar mais do que realmente nos machucar. Sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. A vida de Sêneca foi cheia de desafios e sofrimento. Ele nasceu com uma doença pulmonar crônica e viveu durante o governo dos primeiros 5 imperadores romanos, cada um mais violento e instável mentalmente que o anterior. Ele foi acusado injustamente, exilado 2 vezes e perdeu tudo o que tinha. Mesmo com todo esse sofrimento, Sêneca aconselhava que deveríamos nos preocupar apenas com o que realmente importa. Ele enfatizava que muitas vezes perdemos tempo demais imaginando e nos preocupando com o futuro, o que nos faz sofrer mais do que os próprios problemas. Sêneca ressaltava que a dor e o sofrimento fazem parte da vida, mas o que devemos evitar são as preocupações com coisas que talvez nunca aconteçam. Em vez de sofrer por antecipação, devemos focar no que está diante de nós e viver o momento presente. Permaneça na realidade, dizia Sêneca. Lição 8. Resistência mental. A excelência diminui sem adversário. Sêneca. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, as pessoas são testadas pelas dificuldades. São nas situações difíceis que mostramos nossa verdadeira força. Muitas vezes preferimos ficar na nossa zona de conforto, evitando problemas e desconfortos. Fazemos apenas o que gostamos e evitamos o que nos incomoda. Mas Sêneca alertava que esse é um caminho perigoso. Uma pessoa que nunca enfrenta desafios e consegue tudo facilmente, leva uma vida sem profundidade. Ela nunca descobre seu verdadeiro potencial, nem desenvolve resiliência e força mental, que são fundamentais para crescer de verdade. Pense por um momento na sua própria vida. Que tipo de desafios você se impõe diariamente? Imagine que você é um boxeador e no seu primeiro dia no ringue, leva um soco no queixo. Vai doer muito, mas após 10 anos de treino, um soco não vai mais te derrubar. Não é que os socos tenham ficado mais fracos. Na verdade, seus oponentes podem ser até mais fortes. A mudança aconteceu dentro de você. Você calejou sua mente. Com o tempo,
Sua tolerância ao sofrimento físico e mental aumenta, porque sua mente aprende que você é capaz de suportar muito mais do que um simples golpe. E se você continuar se desafiando e enfrentando dificuldades, colherá grandes recompensas. É por isso que Sêneca dizia: se você passou pela vida sem enfrentar um oponente, ninguém, nem mesmo você, saberá do que você é capaz. Ele falava repetidamente sobre a importância da adversidade, não apenas de aceitar os desafios que a vida nos apresenta, mas de buscar ativamente dificuldades para se tornar mais forte, melhor e mais preparado. Sêneca acreditava que todos os dias deveríamos nos desafiar e tomar decisões que nos empurrem para frente, ao invés de nos acomodar. Quando enfrentamos algo difícil, devemos ser gratos pela oportunidade de desenvolver nosso verdadeiro potencial. Lição 9. Se conecte com quem o fará evoluir. Associe-se com aqueles que o tornarão uma pessoa melhor e receba aqueles que você mesmo possa melhorar. Sêneca. Sêneca enfatizava a importância de escolher com cuidado as pessoas com quem nos cercamos, pois elas influenciam diretamente o nosso caráter e comportamento. A frase mais repetida de Jim Rohn é: você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Isso quer dizer que as pessoas com quem convivemos têm um grande impacto em nós. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, aconselha jovens escritores e empreendedores a encontrar um grupo de amigos ou colegas que os incentive a crescer e melhorar. Já a frase popular, diga-me com quem você anda e eu direi quem você é, resume essa ideia de maneira ainda mais direta. Sêneca nos alertava que devemos ter muito cuidado com quem escolhemos conviver. Ele acreditava que cada pessoa que encontramos deixa uma marca em nós, seja positiva ou negativa. Sempre que estamos com outras pessoas, elas nos influenciam, mesmo que a gente não perceba. Por isso, é fundamental pensar bem em quem deixamos entrar em nossas vidas. Não devemos ter medo de cortar laços e nos afastar de pessoas ou ambientes que não nos fazem bem. Também não devemos ter receio de nos aproximar de novas pessoas ou de tentar entrar em círculos sociais mais saudáveis. Sêneca nos lembra que nossa mente pode ser contagiada pelo comportamento daqueles ao nosso redor, assim como as doenças que se espalham pelo contato físico. Se convivermos com pessoas negativas, podemos acabar nos tornando como elas. Então, é importante escolher bem nossas companhias, estar perto de quem nos faz crescer e ser uma boa influência para os outros. Lição 10. A vida é finita. Nosso erro, segundo Sêneca, é acreditar que a morte está longe, no futuro distante. Ele nos alertava: o que nos aguarda é a morte. A maior parte da morte já passou. Todo o tempo que já vivemos pertence à morte. Para Sêneca, como para muitos outros filósofos, a morte era um tema importante. Ele dizia: devemos nos preparar como se estivéssemos perto do final da nossa vida. Não devemos adiar nada. Ele também sugeria: devemos refletir sobre nossa vida todos os dias. Sêneca acreditava que, se vivermos cada dia como se fosse o último, nunca nos faltará tempo. Quem vive dessa forma sempre encontra tempo suficiente, porque aproveita cada momento. Mas a principal lição de Sêneca sobre a morte é que ela não é um evento que acontece apenas no fim da vida. A morte, ele dizia, não é algo que nos espera num futuro distante. Ele percebeu que morremos um pouco todos os dias. Cada momento que passa é um momento perdido para sempre. Nenhum dia, minuto ou segundo que já se foi pode ser recuperado. Sêneca nos lembra dizendo: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Por isso, precisamos fazer apenas uma coisa: viver plenamente, aqui e agora. Então, se você aprender algo dos ensinamentos de Sêneca, que seja isto: viva agora, enquanto tem a chance. A vida é imprevisível, e a sorte pode mudar a qualquer momento. Então não espere para viver. Aproveite o presente, viva o momento enquanto pode. Compartilhe nos comentários como essas lições impactaram você, para mostrar que está comprometido em retomar o controle da sua vida. Obrigado por assistir.